Medo de perder mata o primeiro jogo entre Corinthians e Vasco, que fazem o primeiro confronto da final da Copa do Brasil muito abaixo do esperado. Você, torcedor, vem comigo e a gente vai analisar esse jogo que tinha tudo para ser mais do que foi. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui se você realmente esperava mais de Corinthians e Vasco por ser uma final, por grandes jogadores que tem ambas equipes. Vamos junto, torcedor. Corinthians e Vasco chegaram na final, não por acaso, mas não era uma final esperada para a Copa do Brasil. Né? Ainda que Corinthians e Vasco tenham jogadores que desequilibrem, principalmente seus camisas 10, o Coutinho e o Memphis, Corinthians e Vasco também tem bons goleiros, mas assim, não são times que você fala, meu Deus, tem 5, 6 jogadores que podem fazer a diferença a qualquer momento. E mesmo assim chegaram à final da Copa do Brasil. O Vasco começou, por incrível que pareça, jogando fora de casa, teve a primeira oportunidade aos 8 minutos, quando o Rian cruza da direita, o André Ramalho corta para fora da área e o Thiago Mendes bate de primeira por cima do gol. O Corinthians tem a sua primeira oportunidade aos 13 minutos, numa jogada que o Memphis aperta a saída de bola, o Yuri Alberto recupera essa bola, acha o Breno Bidon, que finaliza para fora. Aos 25 minutos, o Corinthians tem a oportunidade com o Garro batendo falta para a área. O André Ramalho desvia para dentro do gol e o Memphis faz o gol, porém em posição irregular. Um lance após o Vasco também ter um gol anulado aos 17 minutos. Então foi uma sequência de gols anulados numa partida que, se esses gols não fossem anulados, talvez tivesse dado outra cara a esse jogo. E aí, apesar dos gols anulados, o jogo fica trancado, fica feio, fica chato de assistir. Porque não é aquela coisa que você fala, a qualquer momento alguém pode meter uma bola ali e fazer um gol, até pela genialidade de alguns jogadores de ambas as equipes. Não foi isso que foi apresentado. O Vasco ainda tem uma oportunidade aos 36 minutos, com o Andrés Gomes, que puxa da esquerda para o meio, ele traz essa bola da esquerda para o meio e finaliza para fora. E aí, o jogo arrastado. O Corinthians tem a última oportunidade do primeiro tempo, com o Martínez pegando a sobra do escanteio e batendo para fora. Isso aos 45, 46 minutos do primeiro tempo. E a gente vai para o intervalo com essa sensação de podia ser melhor. Tinha tudo para ser muito melhor. E existiram alguns movimentos por parte da comissão técnica do Corinthians que eu achei minimamente estranho. Talvez na coletiva a gente tenha uma explicação melhor. O Corinthians volta para o segundo tempo sem alteração. E a primeira janela que o Dorival gasta é aos 3 minutos do segundo tempo, fazendo 2 alterações ali. Aí eu te pergunto, o que aconteceu em 3 minutos de segundo tempo que fez o Dorival queimar uma janela? A troco de quê? Se ele podia ter mudado no intervalo e não ter queimado uma janela gratuita. Após as alterações, o Corinthians tem a primeira oportunidade do primeiro tempo. O Bidu cruza para o meio, o Yuri Alberto acerta um carrinho fraco, sem muito perigo. E são 10 minutos de segundo tempo com um jogo muito equilibrado. Não positivamente, mas um jogo muito equilibrado. Ali foi um jogo mais disputado no meio, sem muitas oportunidades até então. Ainda que o Corinthians tenha gasto sua primeira janela de alterações, enfim.
22 minutos, o Cauã Barros chuta com perigo próximo à trave, mais uma boa oportunidade para o Vasco. O Corinthians responde aos 27, um escanteio que o Memphis cobra, o Gustavo Henrique cabeceia para fora, era uma das armas que podiam ser melhor explorada pelo tamanho do Gustavo Henrique. E o jogo tem mais um hiato de nada acontecendo. E já na parte final do jogo, dentro dos acréscimos, os dois times acordaram. Não só dentro dos acréscimos, mas dos 40 em diante, os times acordam e começam uma trocação mais franca, mais digna de final. Por exemplo, o André Gomes puxa um contra-ataque e o Mateuzinho corta na hora certa, evitando o gol do Vasco. E o Corinthians tem a resposta com o Vitinho, que também entrou no segundo tempo, aos 48, batendo de fora, e o Léo Jardim faz a defesa, encaixando o chute do Vitinho. E o jogo termina assim. Um jogo muito aquém do esperado para uma final de Copa do Brasil, para dois times gigantes como Corinthians e Vasco, que tem grandes jogadores, em especial o Memphis e o Coutinho, mas a gente pode falar do Garro, que é um grande jogador, do Léo Jardim e do Hugo, que são grandes goleiros, entendeu? São times com jogadores para fazer a diferença, mas que não aconteceu. Foi uma final muito aquém do esperado. Times que souberam jogar essa competição. O Corinthians eliminou o Cruzeiro, que foi um dos líderes do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ficou quase a competição inteira sem tomar gol. O Corinthians foi tomar gol agora na semifinal. O Vasco também foi passando suas etapas, batendo em time grande. Então, eles não chegaram aonde chegaram por acaso. Eles não chegaram onde chegaram por acaso. Não foram caminhos fáceis que, nossa, Corinthians e Vasco fizeram a obrigação de estar aí. Aí você vai falar pra mim, mas final de temporada, né? Final de temporada, um jogo morno. Não era pra ser assim. Porque nem Corinthians nem Vasco brigam ou brigaram por muita coisa no final do Brasileiro. A gente não está falando de Palmeiras e Flamengo que tiveram que se matar para ver quem ia ser campeão até perto da última rodada. O Vasco estava livre de rebaixamento e ia chegar no G4. E o Corinthians idem. E focaram durante muito tempo nessa parte final, focaram suas forças para este jogo. Para o jogo de hoje, e foi muito abaixo. O que nos dá uma esperança de um jogo melhor é que o confronto está aberto para o Maracanã. E aí a gente vai precisar analisar a postura de Corinthians jogando fora e de Vasco jogando em casa para ver se há mudanças, porque dá para ganhar esse jogo. O jogo da volta está em aberto, totalmente aberto. Como eu falei, são times que têm jogadores para fazer a diferença. Eu cito também o Verratti, que é um baita de centroavante, cheira a gol, entendeu? Então, assim, apesar de um jogo ter sido muito abaixo, existe o jogo da volta, no domingo, no Maracanã. Ambas equipes precisam mostrar muito mais. Se quiserem levar esse título ainda nos 90 minutos restantes. Eu peço para você deixar o seu like, comentar o que achou do jogo, comentar se esperava mais do que realmente foi apresentado, de quem esperava mais, o que faltou nas grandes estrelas dos times para fazer a diferença positivamente, tanto para Vasco quanto para Corinthians. Deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Manda esse vídeo
a maioria dos seus amigos, para a gente aumentar a resenha aqui cada vez mais. Muito obrigado pela companhia no vídeo de hoje e fiquem com Deus.